Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é Tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será em História e nós iremos falar sobre o capítulo 5 e o capítulo 6. Capítulo 5, página 272, assunto é a pré-história, período paleolítico, e o capítulo 6, página 277, o assunto também é pré-história, porém um período neolítico. Nas últimas aulas, nós conhecemos os períodos da história, onde nós vimos que a história é dividida em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. E agora nós vamos estudar a pré-história. E esse primeiro período da pré-história é dividido em dois: período paleolítico e período neolítico. O primeiro período da vida humana na Terra é chamado de paleolítico, ou também idade da pedra lascada. Foi o maior período da história e ele começou cerca de 2 milhões de anos e meio antes de Cristo e foi até 4.000 antes de Cristo. Foi nesse período que os homens e mulheres começaram a se organizar em sociedade, ou seja, antes eles viviam isoladamente e a partir desse período eles começaram a viver em sociedade, em grupos. No primeiro período da humanidade, que é o período paleolítico, os grupos eram nômades, ou seja, não tinham um local fixo e viviam viajando sempre em busca de sobrevivência e de alimento. Isso acontecia porque eles não tinham técnicas de sobrevivência, ou seja, eles não sabiam cultivar, plantar. Então, quando os recursos acabavam, eles procuravam outro local para se fixar e assim por diante. Eles utilizavam os recursos do local e iam para outro. Nesse período, surgiram o que nós chamamos de Homem das Cavernas. E eles receberam esse nome porque, como o clima era muito frio, eles só habitavam as cavernas, eles se abrigavam nas cavernas. Só que esse não era o nome correto desses habitantes. O nome correto para os habitantes desse período era hominídeos. Nós chamávamos os homens dessa época, os homens das cavernas, de hominídeos. Eles eram um grupo muito próximos da família dos chimpanzés, gorilas, orangotangos e também dos humanos. Nós sabemos que houve a evolução, né, e que nossos ancestrais eram lá da família dos chimpanzés, dos gorilas, e fomos evoluindo até chegar nos humanos hoje, que são os Homo sapiens. Os hominídeos eles eram nômades e não produziam seu próprio alimento nessa época do Paleolítico, tá? Eles viviam em bandos, já buscando abrigo em cavernas, eram caçadores e coletores. Por que eles eram coletores? Porque eles não plantavam, né? Eles só colhiam o que tinha no local. E eram caçadores, se alimentavam na sua maior parte de animais, através da caça. Eles se comunicavam por meio das pinturas que faziam nas paredes, que é aquilo que nós já conhecemos como pinturas rupestres. Eles não tinham um idioma, mas eles conseguiam se comunicar entre si por sons. E nesse período houve a descoberta do fogo. Foi no período paleolítico que os hominídeos descobriram o fogo. E essa descoberta ela foi muito importante porque mudou até a forma como eles preparavam os alimentos. O fogo ajudava na proteção, porque ele espantava os animais, e eles também usavam o fogo para se aquecer. Então, a descoberta do fogo foi muito importante para a evolução. No período paleolítico, os hominídeos também criaram ferramentas e utensílios que ajudavam na caça e na proteção do grupo. Essas ferramentas eram feitas de madeira, dentes, ossos de animais e pedra. Por isso que o período paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada, porque exatamente eram feitas ferramentas e tudo mais nesses materiais de forma muito rústica. O período paleolítico também marca o início da vida humana e de uma das maiores descobertas, né, que é o fogo e a invenção das ferramentas também. Logo após o período paleolítico, nós temos o período neolítico, que ficou conhecido como Idade da Pedra Polida. Então, o período paleolítico é a Idade da Pedra Lascada e o período neolítico, Idade da Pedra Polida. Nesse período, né, o neolítico, os hominídeos já começaram a aprender a cultivar,
frutas, legumes, vegetais, e com isso eles não precisavam se mudar sempre, porque estariam buscando alimento. O desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, que é a criação de animais, foi fundamental para as transformações que ocorreram. A agricultura, ela se transformou na principal fonte de subsistência humana e com isso mudou o estilo de vida dos hominídeos. Antes, no período paleolítico, eles não sabiam cultivar. No período neolítico, eles aprenderam a cultivar e também continuavam caçando. Nesse período, a Terra ela já tinha um clima um pouco mais ameno, ou seja, já estava um pouco mais quente. Foi por isso que os hominídeos perceberam que as sementes dos alimentos que eles coletavam podiam germinar. Bastava que tivesse um local com um solo bom para o plantio. Então, achando esse local bom para o plantio, seria o local ideal para estabelecer o grupo, se fixar. E com isso, os hominídeos deixaram de ser nômades, pois começaram a desenvolver a agricultura e assim perceber que poderiam se fixar num determinado local. A caça ainda era praticada, porém, eles saíam para caçar e voltavam para o acampamento. Esse desenvolvimento deu origem a novas técnicas e ferramentas para que fosse possível realizar o plantio. E com isso foram criando novas técnicas e novas ferramentas. O período neolítico tem grande importância no desenvolvimento da sociedade, porque os homens começaram a viver em comunidades. Como falei antes, eles viviam individualmente e passaram a viver em sociedade, né? E no período neolítico eles passaram a se fixar em um determinado local, criando assim as comunidades. Surgiram as primeiras aldeias e nessas aldeias foram estabelecidas divisões de trabalho para que tudo funcionasse, ou seja, tinham pessoas responsáveis pela caça, pelo plantio, pela produção de armas, pela produção de ferramentas e entre outros. Esse período, ele promoveu uma grande organização social, política e econômica que foi muito importante para a nossa sociedade. Tanto que, se vocês observarem nosso modelo de sociedade, ele é estruturado ainda de uma forma bem parecida, onde nós temos divisões de trabalho. Cada um faz o seu trabalho para que tudo possa funcionar corretamente. Vale lembrar também que nesse período pré-histórico, não só no Paleolítico quanto no Neolítico, a Terra estava passando por grandes mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas alteraram também a natureza, transformando e criando rios, desertos, gerou também a extinção de várias espécies de animais, mudanças na vegetação e entre outras coisas. Agora nós vamos fazer a leitura do capítulo 5, do capítulo 6, fazer os exercícios da página 275 e 276, referentes ao capítulo 5, 280 e 281, referentes ao capítulo 6. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.